Isso aconteceu enquanto você dormia. Atentado contra Putin. Moscou arde em pânico. Inimigos internos saíram das sombras, mostrando sua força diante do colapso total do ditador. Milhões de dólares pela experiência das forças ucranianas. A Ucrânia não está salvando o Oriente Médio à toa. Um acordo mais confiável que as garantias de segurança do EUA. Zelensky superou Washington com maestria. O Japão entra em cena. A batalha contra a Rússia começou. Kiev triunfa Tóquio. Neste momento, com suas decisões, está despedaçando o inimigo. Enquanto isso, a eliminação de Trump diante de todos. Rubio deu uma facada nas costas. Tudo isso pela cadeira de presidente? Choque, a Casa Branca prevê mudanças. Escândalo barulhento na Europa. A Alemanha foi sufocada pela inveja dos drones ucranianos. Berlim enfrentou uma resposta dura de Zelensky. Tudo isso em nossa edição Ponto Infernal. Vocês precisam ouvir isso primeiro. O Kremlin está no limite, os próximos meses podem ser fatais para Putin. Protestos contra a restrição da internet. Não é apenas barulho, mas um verdadeiro sinal de alerta. Inimigos internos estão prontos para tudo, até um atentado contra o ditador. Como Putin cruzou todos os limites, e agora ele mesmo está no fio da navalha da fúria de sua própria elite, a seguir revelamos todo esse jogo mortal. Não perca! Protestos contra a restrição da internet. Obra das elites russas que preparam um atentado contra Putin. As atuais tentativas de protesto parecem pequenas e relativamente inocentes apenas à primeira vista. Há alguém influente por trás delas, talvez essas pessoas estejam até no Kremlin. Sabemos de planos para protestos sérios que podem se tornar um problema para nossas forças de segurança. Por isso, cortamos tudo pela raiz e agora está funcionando. E os organizadores desses atos vis agora defenderão a internet. Depois, exigirão o fim imediato da operação especial. E mais tarde, não descarto que organizem um atentado contra Vladimir Vladimirovich. Tenho certeza de que já está sendo preparado, disse a fonte do canal. Na verdade, os atos vis mencionados pela fonte do Kremlin são protestos contra a restrição da internet. Recentemente, pessoas saíram às ruas em várias cidades da Rússia ao mesmo tempo. E elas saíram, apesar de as ações não terem sido autorizadas em nenhuma região. As ações em si, deve-se admitir, foram pequenas e rapidamente reprimidas. Alguns organizadores foram detidos antes mesmo do início dos comícios. Mas no Kremlin, lembro a vocês, eles afirmam que os comícios são obra de inimigos internos e que as pessoas supostamente não protestam por causa das restrições na internet. Os protestos na Rússia sobre o bloqueio do Telegram são orgânicos? São orgânicos. Porque parte das pessoas vê isso como um certo sinal de violação do seu, como se diz, contrato social, o contrato social entre o povo e Putin, em que ele consiste essencialmente, e que Putin faz o que quer, mas não mexe com os russos. Bem, se ele, na verdade, quiser guerrear com alguém, não o faz por mobilização, mas por contratos. Sabe, ele atrai pessoas, mercenários da Ásia Central, do Oriente Médio, alguns ilegais que trabalham na Rússia. O principal é não mexer com os próprios russos. Quanto ao fato de esses inimigos internos estarem preparando um atentado contra Putin, aqui também, como dizem, há um porém. Os serviços secretos da Federação Russa, que são bastante conhecidos por sua atuação estratégica, e eu acredito que os seus analistas já perceberam de maneira clara que após o fim do conflito no Oriente Médio, é muito provável, quase certo, que Trump também venha a visitar Putin. Assim como os americanos foram até Maduro, como foram ao já falecido Khamenei no Irã, e, bem, até o que aconteceu com Assad na Síria. Isso começou a preocupar imensamente o presidente da Federação Russa, e novamente ele começou a se esconder profundamente, ainda mais do que antes, em bunkers. Prestem atenção após o pronunciamento gravado de Putin em 8 de março. Sim, quando ele fez aquele discurso estranho, ele não apareceu, não esteve nenhuma vez em público. Isso diz muito claramente que ele tem sérios receios quanto à sua própria segurança. Mas esses receios precisam ser transferidos para alguém, certo? Bem, não vão transferi-los para Trump agora, com quem estão tentando estabilizar as suas relações. E ainda lucrar com o fim das sanções, sim, com o aumento dos preços do petróleo. Bem, claro que não.
Em suma, enquanto os russos se reúnem em protestos claramente inofensivos, o Kremlin alimenta a história de inimigos internos e nega o óbvio. As pessoas saíram às ruas porque estão descontentes com a política do Kremlin. Neste momento, a Ucrânia superou os Estados Unidos e o Irã, e Trump está furioso com isso. O Oriente Médio agora está mais próximo de Kiev em espírito do que de Washington. Tchau, Casa Branca. A fila pelas tecnologias ucranianas já está formada. Os melhores engenheiros do mundo nunca viram armas assim. O triunfo dos nossos. Zelensky anunciou oficialmente: este não é um avanço acidental. O que vem pela frente não é apenas a concessão de garantias, mas uma reformulação total da segurança internacional nos nossos termos. Vejamos. No Oriente Médio, há uma verdadeira fila pelas tecnologias ucranianas. Após as visitas do presidente Zelensky, literalmente todos os países querem assinar contratos de defesa. Sente-se a boa atitude em relação à Ucrânia, aos nossos guerreiros, à nossa experiência. Um grande respeito pela Ucrânia e agradeço aos líderes por isso. Já existem acordos agora. Estes são acordos históricos. Ucrânia e Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar. Também trabalhamos com a Jordânia e o Kuwait. Já existem também pedidos adicionais do Bahrein e de Omã. A Ucrânia chocou o mundo com seus desenvolvimentos. E agora os estados atacados pelo Irã, e não só eles, querem drones interceptadores e drones navais que possam ajudar a liberar o Estreito de Hormuz. Começamos com drones navais kamikaze simples, depois criamos drones com torres que podem abater helicópteros, sim, helicópteros. Agora temos drones que podem abater caças russos a partir do mar. Desenvolvemos barcos que transportam outros drones a bordo. Também há barcos que atingem alvos em terra a partir do mar. Estamos desenvolvendo drones mais estáveis que podem operar por mais tempo e de forma mais eficaz no mar. Em breve, e num futuro não muito distante, teremos sistemas capazes de operar até em condições oceânicas. Também estamos trabalhando ativamente em sistemas subaquáticos. Neste momento, especialistas ucranianos estão no Oriente Médio ajudando os países a se defenderem dos Shahed iranianos. Atualmente, há 201 ucranianos na região do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Outros 34 estão prontos para serem destacados. São especialistas militares. Especialistas que sabem como se defender, como ajudar contra os drones Shahed. Nossas equipes já estão nos Emirados, Catar, Arábia Saudita e a caminho do Kuwait. Estamos cooperando com vários outros países. Os acordos já foram assinados. Não queremos que este terror do regime iraniano contra os seus vizinhos tenha sucesso. Ao mesmo tempo, o principal instigador da guerra no Irã, Trump, continua afirmando que a ajuda à Ucrânia não é necessária e que as armas americanas mágicas estão se saindo muito bem. Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, eles são ótimos. Eles estavam armados com mísseis, abriram fogo contra eles. Ninguém poderia imaginar que isso aconteceria. 1.400 mísseis foram apontados apenas para os Emirados. Mas, felizmente, eles tinham a arma antimíssil mais poderosa da história, o Patriot, e todos os mísseis foram abatidos. Recentemente, 101 mísseis foram lançados contra uma de nossas instalações. Eles voavam a uma velocidade de 2.000 milhas e cada um deles foi abatido e caiu no mar. É uma tecnologia incrível, ninguém mais no mundo tem algo assim. E o fato de Donald Trump ainda não admitir isso e dizer que Zelensky não deveria ajudar a América, que ele é a última pessoa de quem se precisa de ajuda, que a Ucrânia não ajuda em nada. Isso mostra a incompetência, a arrogância e o atraso de quem está no Salão Oval, que não entende nada do que está acontecendo nas operações militares. E quão profundas e sérias podem ser as consequências disso para o futuro da América. Isso considerando que os aclamados mísseis americanos custam milhões, enquanto os drones interceptadores custam apenas alguns milhares. Eles usam mísseis Patriot de 4 milhões de dólares. Eles são poucos. Segundo relatos, os Estados Unidos usaram 300 Patriots para derrubar drones iranianos. Isso dá 1 bilhão e 200 milhões de dólares por 300 Shaheds. E derrubar esses drones com nossos interceptores custaria apenas 600 mil dólares. O mundo poderia aprender muito com a Ucrânia. Não está claro o que eles realmente fizeram por 4 anos. Porque já estamos em um estado de guerra moderna, tanto o exército ucraniano quanto o russo. O exército americano achava que com tantos mísseis, força e recursos podia lutar à moda antiga. Com o Irã, que usou a guerra russo-ucraniana como campo de testes para seus drones, preparando-se para uma batalha feroz no Oriente Médio. E essa é com certeza uma história muito estranha. Claro, em toda essa história haverá também um grande bônus para a Ucrânia.
pois os países do Golfo Pérsico, que antes eram neutros, podem ajudar muito na guerra contra a Rússia. E para a Ucrânia não é só uma questão de prestígio e respeito ao nosso povo, é uma questão bem concreta e prática. Exportamos nosso sistema de defesa, a habilidade de nossos soldados e o conhecimento que nosso Estado possui. E desses estados, de nossos parceiros, esperamos uma cooperação de segurança correspondente. Já concordamos em fortalecer a defesa aérea, no desenvolvimento conjunto da produção de defesa e na cooperação energética. Isso inclui, especificamente, o diesel e outras coisas. A Ucrânia está se afirmando ativamente perante o mundo inteiro, não apenas como um Estado a ser considerado, mas como um parceiro confiável em quem se pode confiar, e como o principal especialista em tecnologias de guerra moderna. O fator samurai foi ativado urgentemente. O Japão entra no jogo aberto e apresenta reivindicações ao Kremlin pelas Ilhas Kurilas. Sem silêncio. Tóquio não está mais nas sombras, mas é um jogador confiante e influente ao lado da Ucrânia. O tabu é quebrado sob comando. Armas para as forças armadas da Ucrânia vindas do Japão. Uma nova realidade. Tóquio apoia a Europa e prepara uma verdadeira revolução tecnológica. Tudo para finalmente deter Putin. Afinal, o que a aliada preparou para a Rússia como sobremesa? Veremos isso em um instante. Que bom ver você. Bem-vindo. Bom ver você. Bom ver você de novo. A cooperação entre a Ucrânia e o Japão está atingindo um novo nível. O país tradicionalmente neutro hoje aposta na militarização, e sem o apoio oficial de Kiev, Tóquio simplesmente não conseguirá. Tudo mudou no ano passado com a chegada da nova primeira-ministra Sanae Takaichi. Continuou em fevereiro de 2026 com a vitória de seu partido nas eleições parlamentares. E está crescendo agora mesmo, o que faz aumentar o interesse pela Ucrânia. O Japão está interessado nas abordagens ucranianas ao uso de drones, não apenas marítimos, mas também aéreos. Isso se aplica menos às tecnologias de produção e mais à tática e integração com outros meios de combate. Ao mesmo tempo, a Ucrânia concorda em compartilhar essa experiência. A nível estatal, ocorrem reuniões frequentes, a última das quais resultou na atribuição de um novo pacote de ajuda de 6 bilhões de dólares. Trata-se principalmente de investimentos na nossa economia, bem como de armamento não letal, como transporte para militares, coletes à prova de balas, capacetes e suprimentos médicos. No entanto, ao falar de defesa, não devemos excluir os meios de defesa aérea, especificamente os mísseis para os sistemas Patriot. O único país que possui licença para produzi-los fora dos Estados Unidos é o Japão. Por quê? Porque o Japão lá, eles tinham um acordo correspondente e, na verdade, o Japão é o fabricante, é basicamente uma fábrica americana em território japonês. Os Patriots se encaixam perfeitamente na atual doutrina japonesa de não transferir armas que possam destruir forças vivas ou equipamentos inimigos. No entanto, parece que esta regra também será violada em breve. Afinal, no Japão, a população já apoia abertamente a militarização do país diante das ameaças da China e da Federação Russa. E ao que parece, surgiu a compreensão de que o status de eternamente neutro não é a salvação. O Japão construiu 2 porta-aviões, comprou aviões F-35 dos americanos e mísseis para esses aviões. E os americanos fingiram que, sim, é apenas um contratorpedeiro com um convés de voo, onde cabem 20 aviões em um dos navios. O Japão conseguiu comprar 400 mísseis Tomahawk dos americanos, assinando o contrato a tempo em 2023. Sabe, um país exclusivamente pacífico e amigável que possui capacidades de longo alcance. Ao mesmo tempo, as primeiras tentativas de alcançar um nível internacional de apoio à Ucrânia com armas já foram feitas. Em breve, Tóquio se prepara para anunciar a adesão à iniciativa Pureal para a compra de armamento para Kyiv. Além disso, os especialistas não excluem a transferência direta de armas acumuladas em depósitos. Por exemplo, sistemas M270 MLRS, obuses italianos autopropulsados FH-70, instalações antiaéreas tipo 87, que são suspeitosamente parecidas com o Gepard alemão. Além disso, os japoneses têm sua própria escola original de construção de tanques, e os tanques nas guerras modernas continuam sendo relevantes. Além disso, o Japão está obviamente se tornando um forte aliado da Europa na questão da produção de equipamentos. E considerando que a Ucrânia é hoje líder na montagem de drones, obviamente Tóquio também poderia ajudar aqui com tecnologias. Atualmente, a Europa está desenvolvendo um caça de 6ª geração
Já nem é da quinta, já é da sexta. Pois bem, o Japão está participando disso? Porque no que diz respeito à eletrônica militar, o Japão é o terceiro ou quinto no mundo. Vale ressaltar que Moscou reage de forma extremamente dolorosa a todos os contatos do Japão com a Ucrânia e pressiona a única alavanca, as Ilhas Kurilas. Desde 2022, o Kremlin já cancelou a isenção de visto para os japoneses e está transformando o arquipélago em bases militares. Contudo, durante toda a invasão em larga escala e em todos os casos de ajuda do Japão à Ucrânia, esse argumento de Putin nunca funcionou nenhuma vez. Sensação: Trump foi deixado de lado pelos seus próprios aliados. Rubio está tomando a cadeira presidencial e testando-a para si. Antigos apoiadores do líder americano escolheram subitamente um novo favorito. J.D. Vance está perdendo o status de sucessor de Trump. Em vez disso, o secretário de Estado parece pronto para avançar com tudo. A luta pelo poder em Washington está pegando fogo intensamente. Rubio está atraindo as atenções e já está decidindo o destino do Irã. Choque. O próprio Trump entregou as rédeas do poder ao seu subordinado. Vamos analisar mais a fundo. Parece que um confronto sério está se formando do outro lado do oceano. O azarão de Donald Trump sai inesperadamente das sombras e rapidamente se torna um dos principais jogadores na luta pelo legado do 47º presidente. O atual índice de aprovação das ações de Trump é o mais baixo de todos. Ou seja, nunca houve um índice de aprovação tão baixo para um presidente dos Estados Unidos da América durante o seu primeiro ano. Com a queda na popularidade do próprio Trump, dentro do seu movimento começa uma luta cada vez mais visível por influência, controle e pelo futuro de todo o campo MAGA. Na Conferência de Ação Política Conservadora, vista como um barômetro do humor do eleitorado mais leal de Trump, os resultados mostraram uma dinâmica inesperada. O líder formal continua sendo J.D. Vance, com 53%. O vice-presidente J.D. Vance é o favorito para obter a indicação republicana para o cargo de presidente no ano de 2028. Mas o mais importante não é a posição dele, e sim o crescimento rápido de Marco Rubio, que em um ano aumentou seu apoio quase 12 vezes, de 3% para 35%. Além disso, a posição de Rubio não está apenas se fortalecendo. Ele está conquistando o público antes visto como monolítico, afastando ideólogos como Steve Bannon e tirando apoio de Vance, que por muito tempo foi considerado o principal herdeiro político de Trump. Precisamos evitar cair nas armadilhas que os nossos oponentes estão preparando. A administração deveria refletir seriamente sobre esse assunto. Eles estão constantemente tentando provocar essas divergências internas. Uma verdadeira guerra civil dentro da Casa Branca. Eles estão tentando criar um conflito entre, o vice-presidente e o secretário de Estado. A diferença-chave é que Rubio age com cautela, sem entrar em conflito direto com Trump, mas ocupando o espaço ao seu redor e se fortalecendo onde outros falharam ou não conseguiram se estabelecer. Na verdade, Donald Trump está colocando Rubio e Vance um contra o outro, e ele está gostando muito disso. O ponto de virada para Rubio foi a guerra no Irã iniciada pelos Estados Unidos. Desde o início da operação, o secretário de Estado tornou-se o rosto principal da administração americana no cenário internacional. Ele faz reuniões com o Congresso, aparece em talk shows de domingo, constrói coalizões diplomáticas e faz ultimatos a Teherã. Ouço muita conversa de que supostamente não temos objetivos claros. Aqui estão eles, podem anotar. Primeiro, a destruição de suas forças aéreas. Segundo, a destruição de sua frota. Terceiro, uma redução drástica em seu potencial de mísseis e lançadores. E quarto, a destruição de suas fábricas para que não possam produzir novos mísseis e drones para nos ameaçar no futuro. Nesse contexto, o vice-presidente J.D. Vance se encontra em um papel muito mais difícil. Ele mantém o status formal de favorito da base do partido, mas parece cada vez mais uma figura sendo afastada de processos políticos e informativos cruciais. Segundo o The Wall Street Journal, nos últimos meses, Trump tem discutido cada vez mais J.D. Vance e Marco Rubio em círculos fechados, comparando seu potencial político.
Formalmente, isso é apresentado como conversas informais e até uma estratégia para o futuro. Mas na realidade, segundo fontes, parece um teste de lealdade, influência e capacidade de mobilizar o núcleo do movimento MAGA. Trump mantém deliberadamente aberta a questão sobre seu sucessor. Ele chama ambos os políticos de fantásticos. Ele sugere uma dupla imaginária para as próximas eleições: o presidente Vance e o vice-presidente Rubio como imbatíveis. Mas ele se abstém de nomear oficialmente qualquer um dos dois, dizem analistas. Na verdade, dentro do MAGA, pela primeira vez em muito tempo, não está se formando uma hierarquia com um centro de poder, mas um campo de competição pelo futuro do movimento pós-Trump. E se ontem parecia que o roteiro já estava escrito e o sucessor definido, hoje é óbvio, a luta está apenas começando. Seu resultado pode mudar não apenas o equilíbrio de poder dentro do Partido Republicano, mas toda a arquitetura política dos Estados Unidos. Choque, escândalo em toda a Europa, os olhos saltam com essas notícias. A Alemanha chamou os drones ucranianos de brinquedos. Zelensky respondeu à altura às acusações. Depois de suas palavras, todos se calaram. A Ucrânia lidera o caminho e nossos drones já estão despedaçando o inimigo. Os sucessos falam por si mesmos. A Federação Russa, melhor do que ninguém, conhece a força do nosso ataque. Será que a Europa ficou com inveja? Não perca. Drones que donas de casa fazem na cozinha. Foi assim que o presidente do grupo de defesa alemão Rheinmetall, Armin Paperger, descreveu as armas ucranianas em entrevista ao The Atlantic. Após a pergunta de um jornalista sobre os sucessos da indústria de defesa ucraniana, Paperger criticou os fabricantes de drones ucranianos e ele literalmente afirmou que as fábricas de produção de drones na Ucrânia não passam de donas de casa com impressoras 3D na cozinha. E parece que são justamente essas declarações que mostram que a Ucrânia já pode competir no mercado até com os seus parceiros. Ao que tudo indica, a Rheinmetall sente, afinal, uma certa concorrência por parte da Ucrânia. Embora, é claro, em 22, 23 e nos anos seguintes, o período da invasão em grande escala na Ucrânia, a Rheinmetall foi uma daquelas empresas militares que mais ajudaram a Ucrânia na defesa de sua independência e soberania. Fornecimento de armamentos, equipamentos e munições. A Rheinmetall, em toda essa ajuda da Alemanha e na ajuda europeia em geral, teve uma participação das mais ativas. Mas, no entanto, a Ucrânia, tendo todas as perspectivas de desenvolvimento futuro do seu complexo industrial militar, cria aqueles modelos de armamentos e, às vezes, soluções tecnológicas que não são fáceis, por mais estranho que pareça, não são fáceis de implementar rapidamente, nem para monopólios tão renomados como a Rheinmetall. No ano passado, 3 empresas ucranianas entraram na lista global das 100 melhores fabricantes de drones do mundo. TAV Drones, Ukrspex Systems e Airlogics. Os drones chegam ao alvo, contornam a defesa aérea e destroem a economia. Do maior inimigo no continente eurasiano, derrubam alvos e continuam a se desenvolver. E os drones interceptadores ucranianos agora têm demanda tanto na própria Ucrânia quanto no Oriente Médio. Pois até as tropas dos Estados Unidos já estão aprendendo com especialistas ucranianos como abater alvos inimigos corretamente com drones ucranianos. A evolução dos drones muda tanto o mapa tático quanto a visão estratégica sobre a guerra. Os drones ucranianos mudaram a geografia da guerra, estabelecendo uma nova tendência na defesa. Existem certos setores nos quais, como por exemplo em determinados casos, não podemos realmente competir. No entanto, gradualmente estamos nos tornando um país que pode não apenas em uma categoria isolada criar concorrência para seus antigos parceiros, e agora já se pode dizer, sim, de fato, concorrentes no mercado de armamentos. Mas também criamos novos modelos que nossos parceiros não conseguem acompanhar. Ou seja, nós ditamos as tendências, somos um país que dita agora, de certa forma, até se pode dizer assim, as tendências de desenvolvimento do complexo industrial militar, os mesmos drones antiaéreos ou drones interceptadores. Existem outras categorias das quais não se fala abertamente, mas onde somos os pioneiros. A essa declaração do presidente da Rheinmetall, a empresa ucraniana Skyfall respondeu. Suas palavras são citadas pelo mesmo jornalista. Se para destruir tanques e artilharia basta um drone feito por donas de casa ucranianas, então parece que a era das donas de casa começou oficialmente. Não deixou de reagir a essa situação Volodymyr Zelensky. Ele acha estranhas as palavras do chefe do grupo de defesa alemão.
Se cada dona de casa na Ucrânia pode realmente fabricar drones, então cada dona de casa na Ucrânia pode ser CEO da Rheinmetall. E eu parabenizo por esse nível, esse alto nível, o nosso complexo industrial de defesa ucraniano. E o resultado dessas tecnologias demonstramos diariamente no campo de batalha, na terra, no céu e, como sabem, no mar. Estou certo de que nossa indústria de defesa ocupará e já ocupa seu lugar no mundo. Quanto aos sistemas, alguns de nossos sistemas e abordagem sistêmica acredito que somos exclusivos. Só nós temos a experiência necessária. Acrescentou que hoje é preciso competir não com retórica, mas com tecnologia e resultados. E a Ucrânia tem resultados e nós os vemos todos os dias. Sim, aqui realmente, sem exagero, pode-se dizer que a Ucrânia é um dos maiores produtores de drones testados em combate, comprovados e que passaram, digamos assim, pelo batismo de fogo. Claro, temos certos concorrentes e isso inclui não apenas a Federação Russa, que tenta competir com a Ucrânia, mas especificamente no campo de batalha. E há também, por exemplo, a China, com um complexo industrial militar e capacidades com as quais as ucranianas e até as russas simplesmente não podem se comparar. Mas a questão é que os produtos chineses, na maioria dos casos, representam, digamos, produtos no papel, não testados em ações de combate reais. Após a entrevista de Paperger, que causou repercussão diplomática e social, pois até alemães passaram a defender os produtores ucranianos, a Rheinmetall se desculpou pelas palavras de seu diretor. Eles expressaram respeito aos ucranianos e afirmaram que respeitam os esforços da Ucrânia para se defender da invasão russa, especialmente com recursos limitados. Antigamente todos tinham certeza, até na Europa, que Kiev cairia em 3 dias. Agora Kiev pode competir no mercado mundial até com as maiores empresas europeias. O plano de desmilitarização de Putin fracassou miseravelmente. Por enquanto é só. Com vocês, eu, Darina Hutskalu. Mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E por enquanto não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!